obrigado pelo convite e parabéns pela coragem que o professor Lamego teve a introduzir uma obra assim tão voluminosa e também de uma certa forma assim tão difícil. Conhecido pela influência importante, que continuará a ser importante, que pronto, ok. Que teve tem no pensamento contemporâneo, mas também não é conhecido por ser um escritor muito elegante, digamos assim, o alemão do Habermas, uma mão muito profissional, de uma certa forma. Ok. Eu estudei em Heidelberg e como a sua obra como nota autobiográfica, eu estudei alguns anos na Alemanha e especializei-me na Escola de Frankfurt, especialmente no Habermas, mas estudando como os inimigos do Habermas, digamos assim, ou seja, como os alunos do Gadamer, que olhavam para mim pensando, este homem está na universidade errada. Eu explicava, não, porque eu não estou, porque é verdade que venho de muitos pontos de vista de uma tradição que é a tradição da Escola de Frankfurt, mas eu venho da tradição da Escola de Frankfurt por uma leitura humanista da corrente marxista, que tem algumas semelhanças com uma filosofia hermenêutica pronto, da vossa linha, mas foi um argumento que nunca convenceu ninguém. Mesmo assim, eu consegui acabar os meus estudos com uma tese sobre o Habermas. Tenho muito prazer também de ter recebido este muito amável convite, porque tenho uma oportunidade, assim, para, de uma certa forma, acrescentar um ponto, porque a última vez que eu escrevi alguma coisa sobre o Habermas, este livro ainda não tinha, na verdade, saído. Uma coisa me ensinaram os alunos do Gadamer: teleologia, não. Teleologia, não. Agora, temos aqui um livro que tenta combinar estes elementos de validade e gênese histórica, mas também de uma certa forma intelectual. Agora vamos ver também porquê, metafísica, das ideias e das nossas capacidades cognitivas e de socialização, tendo a combinar as duas coisas, a validade dos nossos convencimentos e a gênese das nossas ideias e das nossas faculdades de socialização, com uma teleologia que abraça a história do pensamento, e não só do pensamento, mas também das sociedades, porque, de uma certa forma, de um ponto de vista quase hegeliano, recupera esta noção do espírito das épocas. Eu tentei perceber como é que isto funciona e porque, na opinião do Habermas, tem de funcionar assim. Estamos também a dizer que esta não é uma novidade absoluta na obra do Habermas, mas o Habermas não tinha dedicado sistematicamente um livro inteiro ao desenvolvimento destas três ideias em conjunto, da teleologia, da gênese e da validade. Portanto, este livro, de uma certa forma, esclarece um aspecto do seu pensamento que, mesmo sendo já presentes nas obras anteriores, não era nem assim preeminente, nem assim tão bem desenvolvido, articulado e argumentado. O objetivo da obra, em primeiro lugar, é, ao meu ver, determinar qual é o estatuto da filosofia, ou o possível estatuto da filosofia hoje em dia. Ou seja, pode a filosofia ainda colocar perguntas radicais sobre a origem, a validade e a legitimidade dos nossos conhecimentos, a ação do ser humano no mundo histórico, no mundo social, no mundo intersubjetivo da comunicação e da linguagem, e também da sua própria posição na pluridimensionalidade deste mundo. Ou tem de se limitar a filosofia à administração da sua própria história e à clarificação de conceitos, como se faz, por exemplo, aqui é subentendido, mas acho que é parece que isto está sempre... Este problema é duplo, ou seja, é o problema da especialização da filosofia, da sua fragmentação em subdisciplinas diferentes, sem termos um paradigma unificador, como podia ter, por exemplo, o Kant, o paradigma da razão, juntamente com um paradigma da subjetividade. Ou o Hegel,
ok? Com este espírito que atravessa várias fases. Então temos uma tarefa. Uma tarefa é indicar e dizer se nós temos um tal paradigma que possa fazer esta função de elemento unificador, não só das várias atividades filosóficas, nas suas várias subdisciplinas, mas também que faça um trabalho de autojustificação do próprio paradigma. Ou seja, dizer porque é que o paradigma é válido, qual é que é a sua validade e qual é que é o seu estatuto no mundo que o próprio paradigma tem que ajudar a descrever, no mundo histórico, no mundo social, no mundo da comunicação, no mundo linguístico. E, dependendo da nossa capacidade de estabelecermos e justificarmos um tal paradigma, nós temos duas opções para a filosofia hoje em dia. A primeira opção é continuar no caminho do Kant e do Hegel de uma emancipação iluminista, quer no sentido do Kant, quer no sentido do Hegel, depois do Hegel, do marxismo, da esquerda hegeliana a seguir, ou então se temos que nos resignar, e esta se calhar uma opção um bocadinho pouco generosa da tradição anglo-saxónica e analítica, mas pronto. Ou se nos temos de contentar com uma administração do existente no sentido de clarificar conceitos, valores e noções às quais nós chegamos de um ponto, meramente por uma casualidade histórica, digamos assim, sem conseguirmos dar uma justificação última da sua validade, do seu estatuto histórico e da importância que tem não só para nós, mas no conjunto da história da humanidade, porque já não há uma história da humanidade. Okay? Esta é uma sucessão de factos, pode ser até uma sequência de factos, mas não é uma sequência de factos com um sentido. É só uma sequência. Aconteceu. Ok. Então, para dar uma noção, ou para dar uma ideia e também uma justificação da existência e do porte deste paradigma, que será, no final das contas, o paradigma da razão comunicativa, Habermas acompanha-nos ao longo de um conjunto de quase 1000 páginas, se não estou enganado. Acompanha-nos ao longo de um percurso que explica o que é que se passou com as nossas sociedades e com a nossa capacidade cognitiva e de comunicação, num percurso que nos leva dos que ele chama os Weltbilder, as imagens do mundo, para a modernidade, para a metafísica e depois para além da metafísica, neste mundo pós-metafísico, vamos tentar dizer em que é que esse mundo consiste. Mas o ponto é o seguinte, eu agora não vou descrever a passagem do mundo do mito para o mundo dos Weltbilder, mas vou dizer, que toda a gente já sabe, que lá não é preciso nem resumir, mas eu vou dizer quais são, ao meu ver, os pontos principais, a importância principal que o Habermas, claramente com base na interpretação do Jaspers, dá desta passagem epocal para os Weltbilder. É a existência de uma autoridade externa, seja esta autoridade tradicional, seja religiosa, que nos garante que o mundo em que nós vivemos, as noções que nós temos do mundo em que nós vivemos, têm uma garantia externa. É uma garantia inquestionável, que é uma garantia que, ao mesmo tempo, é uma justificação da autoridade política, por exemplo, como é que se diz, a investitura, a autorização religiosa da autoridade política, mas é também a validade de um métos, que é um conjunto de costumes com uma sanção religiosa ou tradicional, que nos une a todos, membros de uma sociedade, e que também se pode traduzir na instituição do direito, através do direito natural, e é também uma perspectiva, uma autoridade externa, que nos dá uma noção de uma perspectiva escatológica sobre o mundo, por isso uma orientação na história, algo que une o passado, o presente e o futuro numa rede unificante de sentido, que nos dá uma orientação não só hoje, mas também, mas também, por exemplo, intergeracional e relativamente ao futuro, que é quer individual, quer coletivo. E o primeiro passo, que é um passo ao mesmo tempo crítico, mas construtivo, é a progressiva dissolução
estas imagens do mundo, que levam a uma dessacralização da autoridade política e, portanto, a necessidade de dar uma justificação imanente, interna, visual, na própria autoridade política, leva também a ou é consequência de uma positivização do direito e, portanto, da necessidade de dar uma nova validação das normas já não garantidas pela autoridade religiosa ou pela tradição. Damos também uma consciência da contingência histórica, já fora de uma escatologia religiosa, e, portanto, a necessidade de nós termos outros recursos para nos dar uma orientação no tempo histórico e atribuir um sentido, que era a época em que nós vivemos, que era a forma específica de existência nossa individual e das nossas sociedades. E, em último lugar, esta instituição dos Weltbildes passa por e provoca também uma objetificação da natureza do mundo exterior e de uma natureza do ser humano enquanto animal, enquanto ser que tem também uma existência natural e, portanto, também uma legitimação dos processos sociais. E aqui Habermas atinge a crítica à modernidade oferecida-nos por Löwit, Strauss, Heidegger, Schmitt, mas, contrariamente ao espírito destes autores, não necessariamente numa leitura antiliberal e anti-passagem, algo necessária através do momento crítico que nos dá a hipótese de reconstruir a unicidade do nosso mundo com base em pressupostos diferentes, que são pressupostos racionais. Mas esta interpretação da modernidade, que vem, nomeadamente, em grande parte destes autores, indica, em primeiro lugar, as consequências patológicas da dissolução deste mundo religioso tradicional. Em primeiro lugar, esta diferenciação sistémica dos vários aspectos da vida social, económico, político, jurídico, educacional, etc., etc., e, por conseguinte, uma neutralização da política, que é agora um subsistema como outros, que tem a sua autonomia, mas que já não tem a função unificante de representar uma soberania universal e abrangente que faz com que todos os outros subsistemas, as outras funções da vida social obedeçam a uma autoridade e a uma normatividade única e unificada. Em segundo lugar, há o enfraquecimento da tradição e da religião, não só ao nível da autoridade política, mas também no sentido de uma corrosão do consenso prévio que nós temos enquanto membros de uma sociedade sobre normas sociais que nós, em princípio, partilhamos. Ou seja, enquanto antes a sanção religiosa ou tradicional dispensava como uma justificação das normas da nossa tradição, agora nós temos ou que criticar e abandonar as normas ou que encontrar uma justificação racional para essas normas. Mas no momento em que há uma dissolução de uma fonte de sentido, de uma fonte de justificação, sem constituição ainda da nova ou da outra, temos claramente um momento crítico que Heidegger, Schmitt, Strauss e Löwit descrevem todos de forma diferente, porque se referem a fenómenos diferentes, mas é o que Habermas resume numa falta de orientação perante o nosso mundo nas suas várias dimensões, nas suas várias esferas. O Habermas acrescenta um aspecto, e essa uma espécie de exercício obrigatório, tendo tido como referência alguns autores que eram, pelo menos, simpatizantes nazis, a tentação da restauração religiosa autoritária do sentido, ou seja, o totalitarismo político, enquanto tentativa de restaurar uma ordem mais antiga e anterior, com uma espécie de sanção que, se não é religiosa, é até mítica, e havia aspectos, tanto no fascismo italiano como no nacionalsocialismo alemão, desta espécie de nova mitização da dimensão política. Novamente, o Heidegger, temos a consequência patológica do domínio técnico-tecnológico da vida social,
e da nossa relação com a natureza e, por conseguinte, a alienação da nossa relação, quer perante a natureza. Agora, se esta, num resumo muito breve e também muito esquemático, é mais ou menos, são mais ou menos os dois pontos fundamentais, um ponto de partida e um ponto de chegada de uma história do pensamento e de uma história do espírito das sociedades modernas. Porque é que uma história da filosofia deveria nos ajudar a resolver o problema? Habermas tem um conjunto de respostas a esta pergunta. A primeira resposta é: nós temos uma indicação acerca do que é que pode substituir o princípio da autoridade, quer se concretiza em forma de tradição, quer se concretiza em forma de religião. Foi-nos indicada por Kant e é o uso público da razão. O uso público da razão tem de resolver dois problemas. O primeiro problema tem que ser um recurso para a emancipação, ou seja, para uma reapropriação consciente destas dimensões da normatividade nas suas várias esferas sociais, que nós perdemos quando abandonamos ou tivemos de abandonar os Weltbilder tradicionais. E, em segundo lugar, tem que nos dar uma noção de um vínculo normativo, ou seja, tem que nos indicar porque é que as normas em que nós acabamos por acreditar, tendo o uso público da razão, são válidas. Esta diferença entre a validade e a gênese, ou seja, o que é que faz com que as normas a que nós chegamos através de um discurso público sejam de facto normas válidas, ok? É provavelmente a forma como nós chegamos a uma conclusão e o valor de verdade dessa conclusão. Okay? Porque é que o uso público da razão pode desempenhar as duas funções, de emancipação e de indicação de um vínculo, da realidade e da validade deste vínculo normativo? Porque a história, diz o Habermas, consiste em procedimentos de aprendizagem, Lernprozesse. Ou seja, nós sabemos, ao longo da história do pensamento, não só o que faz com que o paradigma que nós acabamos por acreditar nas várias fases seja, de uma certa forma, justo e válido, mas também porque o paradigma anterior está errado. Ao aprendermos a validar um paradigma, que depois podemos abandonar e seguir o outro, mas enquanto nós estamos num paradigma, não só sabemos porque esse paradigma é válido, também sabemos porque o anterior está errado. Ok? E aqui o Habermas tem uma referência ao debate entre o Blumenberg e o Carl Schmitt. A justificação intrínseca, interna, diz o Habermas, de um paradigma é uma razão suficiente para acreditar no paradigma. Ou seja, nós não precisamos de nada mais do que uma razão imanente para abraçar um paradigma e de abandonar o anterior. Segundo, e essa parte não está no livro, mas está no resto da obra do Habermas, o último paradigma ao qual nós chegamos vou ser um bocadinho generoso com o Habermas, o meu, ok? Ou seja, a razão comunicativa. É o ponto de chegada, o ponto último da história do pensamento. Há aqui dois, que não são problemas, são dois complementos desta sugestão da sequência dos paradigmas e do facto destes paradigmas formarem um processo de aprendizagem. Ou seja, há hoje em dia duas possíveis interpretações, ou dois pontos de saída para este processo. Há dos pontos de saída porque o Habermas claramente ainda não acredita no facto do paradigma da razão comunicativa ser um paradigma consolidado, nem na sociedade, nem na história do pensamento. Ainda há alternativas, que na sua opinião estão erradas, mas são parte do debate. De um lado temos o empirismo, ou seja, resignar a pensar a posição do ser humano
perante o mundo como posição passiva de um sujeito que recebe dados e informações e elabora, mas não tem parte ativa na construção do mundo. Aqui temos de dizer que, se calhar, esta visão do empirismo é um bocadinho antiga, mas nesta apresentação não vou por aí. Segundo, a lição do Kant e do Hegel, ou seja, do sujeito humano na sua individualidade, que é o sujeito kantiano, ou na sua coletividade, que seria o sujeito hegeliano, apresente-se-nos como um sujeito ativo que constrói um mundo sensível, na sua versão kantiana, ou um mundo social, na sua versão hegeliana. E é outro ponto que é, sobre o qual também não vou insistir, que é o aspecto materialista do Habermas, que tem aqui também uma dupla vertente. Uma vertente é a história do pensamento, a história do espírito. Outra vertente é a história das sociedades. O Habermas diz, nós temos razões internas para acreditar num paradigma e abandonar o outro, mas o que faz com que nós chegamos contingentemente a elaborar e pensar essas razões são os acontecimentos sociais, os acontecimentos históricos, que criam a oportunidade, os pressupostos materiais, materialistas, para nós pensarmos as coisas de uma forma diferente. Isto é um bocadinho esta réplica da ideia marxiana do potencial produtivo e das relações de produção. Ok. Esta construção do pensamento tem, dada esta dupla vertente real, social e ideal, racional, deste percurso histórico que Habermas descreve, tem outra vertente que é a sua vertente, digamos assim, política. Ou seja, pensar a razão desta forma tem um objetivo político que é imanente ao pensamento da própria razão nessa forma, mas tem na sua validade, aí mais uma vez também é autónoma, que é esta construção do mundo da vida como uma totalidade latente. Ou seja, a nossa tarefa, ao utilizarmos a razão comunicativa, ao fazermos o uso público da razão, é traduzir o património, o reservatório de ideias, de normas, de valores que estão inscritos de uma certa maneira inconsciente no mundo da vida, em algo consciente, objeto de nossa reflexão, para nos reapropriarmos deste património de ideias e de noções e construirmos assim uma sociedade coordenada, uma sociedade do qual nós somos sujeitos concretos e ativos e autoconscientes de sermos sujeitos. O mundo da vida consiste num património valorial de língua, de cultura, de socialidade que nós temos de transformar de uma comunhão, como se diz, não refletida, numa comunidade explícita, e aqui, não sei como é que o professor traduziu, numa Zugehörigkeit, ou seja, numa pertença automática, numa pertença de facto à comunidade, para uma Angehörigkeit, ou seja, sermos conscientes de sermos parte de uma sociedade, sabermos porquê, sabermos quais são os termos de nossa participação e qual é a justificação daquela sociedade nos seus valores, nas suas normas e nas suas convicções. Transformar a participação de facto numa inclusão real e mais uma vez consciente da nossa membership e transformar, resumindo, o nosso nós de facto num nós participado, consciente, etc. Este é o aspecto, se calhar, hegelo-marxista do pensamento do Habermas. Ou seja, a filosofia é uma prática social. É algo que nós fazemos porque este processo é um processo real, um processo que nós temos de fazer através de uma comunicação justificada e ajudada pela orientação que a filosofia nos dá no nosso mundo social, histórico, etc., etc., mas é algo depois para fazer de facto, para fazer realmente. Okay? Este trabalho de deliberação pública, de uso público da razão
nos processos reais de comunicação políticos de nossas sociedades. Agora vou tentar... Que horas é que são? 10, 11 minutos. Ok, vou conseguir. Eu sei que este resumo é muito esquemático e se calhar, de uma certa forma, se calhar não totalmente satisfatório. Mas acho que mais ou menos dá uma ideia do porquê o Habermas agora dedica um trabalho assim tão longo à história da filosofia. Porque está à espera de vindicar esta dupla vertente, este duplo aspecto dessa teoria da razão comunicativa, que é de autorreflexão no pensamento, no espírito, e coligar este aspecto de reflexão intelectual com o lado da análise das sociedades que já estava na teoria da ação comunicativa. E aqui acho que os meus mestres estariam contentes de mim. Eu vou tentar indicar porque eu acho que esta teoria não é suficientemente convencedora. Eu acho que não é suficientemente convencedora porque esta ligação entre gênese e validade de teleologia no fundo não funciona. Porque o ponto de chegada, que é supostamente esta razão comunicativa, na verdade não está assim tão bem fundamentado como Habermas eventualmente acho que está. O primeiro ponto, que se calhar não é ponto principal, mas sendo o livro uma história da filosofia também não é secundário, é um aspecto que tem alguma coisa a ver com o que o colega Giovanni já realçou na sua intervenção. Ou seja, o facto da historiografia ser um trabalho de seleção. Portanto, a sequencialidade é, na verdade, uma ilusão óptica, dada de nossa perspectiva, que é totalmente legítima. Nós temos direito de indicar o que nós achamos importante na história do pensamento, na história da filosofia, na história das sociedades, com base nos valores em que nós acreditamos. E podemos dizer, isto ensina-nos alguma coisa, isto, hoje em dia, não nos diz nada. Outra coisa é achar que esta sequência é uma sequência real e, por assim dizer, natural da história do pensamento. Aqui nós temos que considerar a Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, como dizia o Ernst Bloch, com referência ao Nietzsche. Ou seja, de facto, se nós olharmos bem para a história do pensamento, mas também para a história das sociedades, há formas de existência e formas intelectuais que nos parecem pertencer a sociedades e épocas diferentes que, de facto, estão como presentes na nossa época e na nossa sociedade. Nós é que atribuímos, de um dado ponto de vista, um significado e um valor diferentes às várias esferas, às várias ideias. Agora, nós podemos fazer o exercício, e Giovanni fez, graças a Deus, relativamente a um capítulo especial, mas podemos fazer esse exercício relativamente a basicamente todos os capítulos que estão aqui. Segundo, estes procedimentos, se calhar esta é uma crítica um bocadinho mais imanente ao trabalho do Habermas. O que são estes procedimentos, o processo de aprendizagem? O primeiro ponto, aqui eu, se calhar para explicar isto bem, deveria fazer uma digressão um bocadinho mais consistente para a história ou a teoria do pensamento científico. Mas vou dizer uma coisa que, por exemplo, já é, por exemplo, na teoria do Lakatos. Nós não abandonamos um paradigma porque temos razões internas, como diz o Habermas, para demonstrar que o paradigma está errado. Nós muitas vezes abandonamos um paradigma, o paradigma já não interessa, e já não interessa porque não consegue, do nosso ponto de vista, responder às perguntas que nos interessam de uma forma satisfatória. Mas não temos necessariamente uma razão intrínseca para dizer que o tal paradigma está errado. Vou dar um exemplo. Aurelius Agostinus tinha um costume, que se não estou enganado está descrito nas Confissões. Quando estava na dúvida sobre uma decisão para tomar no seu dia a dia, atirava a Bíblia para o ar e lia a página que curiosamente se tinha aberta, do livro que estava no chão, interpretando aquilo como um signo divino do que era para fazer, porque na página aberta casualmente, que claramente não conhecia, ou não é que desconhecia, mas não acreditava nesse caso na casualidade. Aquilo não é casual, é uma mensagem. Nós temos uma razão interna para dizer que Aurelius Agostinus estava errado em isso. Não temos.
Nós temos outros instrumentos, se calhar, para lidar com o nosso dia-a-dia, e podemos achar que esse método já não nos oferece o que Agostinho achava que ele oferecesse a ele. Mas nós temos uma razão interna, seja isso que for, para dizer a Agostinho que estava errado. Não está errado, simplesmente a solução não interessa. Nós poderíamos replicar essa espécie de pequeno experimento mental, de dar uma resposta a coisas muito antigas, de autores muito longínquos temporalmente, e fazer um exercício, que são as razões que ele, porque é uma razão interna, é uma razão que eu reconheço, mas em princípio também o meu interlocutor poderia reconhecer se estivesse aqui conosco. Ok, quais são? Okay? Vamos fazer esse exercício e ver se encaixa ou se não encaixa. Tirando o que disse anteriormente da contemporaneidade do incontemporâneo, nós poderíamos facilmente falar como Tucídides. Isto também, de uma certa forma, desconfirma esta cognitivização da passagem de um paradigma para o outro. Ok? Exemplo. Quando Hobbes nos fala, diretamente e indiretamente também, na dissolução da autoridade religiosa como fonte do consentimento mútuo para as regras e normas sociais, e substitui isso como um experimento mental, que é o contrato social, totalmente baseado sobre a alternativa entre consentimento e força, não está a dizer que a autoridade está errada, está a dizer que não funciona. O Habermas concordaria ao dizer a sociedade nos ajuda a estabelecer a primacia de um paradigma diferente, mas essa passagem não é automática. Não precisamos dizer que a autoridade está errada, só precisamos dizer que já não funciona. Isso é suficiente para explicar os outros recursos aos quais nós temos que recorrer para estabelecer uma concordância de opiniões entre as pessoas. Ou seja, é a autoridade, é a argumentação, então o consentimento, mas também eventualmente a força. Cuidado. Não há razão intrínseca contra o uso da força. E vou dar aqui uma última, se ainda tem 5 minutos, uma última ilustração, que é qual é o fundamento intrínseco que o Habermas nos dá para esta razão comunicativa? É a incontornabilidade, Uneintergehbarkeit, de algumas condições formais do discurso, pena uma contradição performativa que nós cometeríamos se negássemos esses pressupostos. Mas, se olharmos bem para as condições que o Habermas ilustra, incontornáveis do discurso, logo nos apercebemos que o problema, ou seja, não é o problema, que o sentido, o significado daquelas condições não consiste no seu ser incontornáveis de um ponto de vista formal, mas sim na extensão semântica dos conceitos. Se diz que válido é que se pode justificar, em princípio, perante um público ilimitado, universalmente inclusivo de pessoas, o problema é a nossa noção de hoje em dia de inclusividade. E o facto de nós reconhecermos que nós não temos de justificar a inclusão. Nós temos de justificar hoje em dia a inclusão, porque nós partimos do pressuposto que raça, género, proveniência geográfica, etc., etc., não são indicadores suficientemente bons de racionalidade. Qualquer pessoa, em princípio, pode ser racional, igualmente racional. Tem de justificar o contrário, a exclusão, não a inclusão. Ok? E tem também de excluir, e isso Habermas faz, sem maiores justificações, tudo o que, neste discurso, não apela para o consentimento universal, para justificar a sua validade. Exemplo, a vida sagrada indisponível. É totalmente excluído do discurso, porque não porque contém uma contradição performativa, mas porque não obedece aos pressupostos semânticos do consentimento, porque prescinde do consentimento. Okay? Há vários outros exemplos. Quais é que são? 3 minutos. Ok, obrigado. Só uma conclusão, não sei se isto tudo foi convencedor, mas se calhar eventualmente vou ter mais oportunidade para dar uma justificação, se calhar um bocadinho mais pormenorizada, eventualmente na discussão que iremos ter. Se esta é a justificação da razão comunicativa, o problema é que dificilmente vai haver um telos, porque não há uma razão comunicativa nesse sentido.
ou pelo menos não no sentido que ambos me está a dizer. Porque nós temos práticas históricas e podemos ter um legítimo interesse em justificar e consolidar e cuidar das práticas históricas e até de justificar as práticas históricas só não nesse sentido transcendental ou quase transcendental que o Habermas quer reivindicar. Ou seja, nós não temos a razão não é uma necessidade intrínseca, ok? Não é uma necessidade intrínseca nem da comunicação, nem da linguagem, nem do nosso viver juntos como vivemos numa sociedade. É o produto, de uma certa forma casual, mas isso não significa que não seja justificado, de um percurso histórico que nos levou contingentemente, mas se calhar até justificadamente, a cuidar de alguns conceitos e noções e valores e não de outros. Eu tinha mais um ponto sobre a especialização, mas pronto, já... Obrigado.